gente tomando mais um evento aqui do nosso antigo Navegando Ideias, atualmente no meu site, no meu YouTube, né? Hoje a gente está com uma pessoa muito querida também, que é a Fernanda Hermínia. Fernanda Hermínia Oliveira Souza, né? A gente está acostumado a chamar de Fernanda, aí chama Fernanda Hermínia Oliveira Souza. Ela tem muitas graduações. Eu vou citar duas mais importantes que a gente vai falar hoje. E no final do nosso trabalho, você vai encontrar a formação completa dela e os contatos para quem tiver interesse em falar com ela. Então, mais de uma forma de contato, ela já está passando para a gente, no final ela vai colocar. Então, por enquanto, eu vou dizer assim, ela tem doutorado em psicologia social e especialização em psicologia jurídica. São as duas especializações, são as duas formações mais importantes para a gente, para a conversa de hoje. A gente vai falar de um assunto pouco conhecido para a maioria das pessoas, que é a parentalidade. O tema do título que foi colocado, que a gente pediu para a Fernanda indicar, deixa eu ler aqui, é Parentalidade do Desempenho, quais os impactos para a infância? Então, para a gente começar a entender isso, eu vou fazer duas perguntas. Né? Fernanda, por que você escolheu esse tema? E depois, o que é essa tal de parentalidade que, na minha cabeça, era uma coisa, mas eu estou vendo que é outra. Por favor. Eu escolhi esse tema porque eu fiz um doutorado no Brasil, mas eu fiz outro doutorado na França, e o doutorado na França foi focado na parentalidade. E lá eu estudei por meio da sociologia jurídica. E eu observei que a parentalidade tem, na França, já existem muitos discursos formados sobre a parentalidade e uma série de teóricos que vão organizando esses discursos, sejam populares, sejam científicos, sejam discursos políticos, e eles têm feito essa organização. São, inclusive, contratados pelo governo, professores, pesquisadores, para trazerem dados sobre parentalidade. E aqui no Brasil se usa o termo, mas eu observei que é pulverizado. Não é uma conceituação. Você usa o termo, mas sem ter um conceito sobre esse termo. Então, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa nos sites de indexação de artigos científicos. Eu fiz uma pesquisa usando o termo parentalidade, no título, no resumo ou no corpo do texto. E todos os artigos que eu encontrei, que uns eram de enfermagem, outros das ciências sociais, uns da psicologia e outros do direito, eles apresentavam um termo, mas nenhum deles conceituava. Então, acho que isso chama muita atenção, né? Porque tem uma conceituação que pode ser importada dos Estados Unidos, desculpa, ou uma conceituação que vem importada da Europa. E tem outra ainda que também vem importada da Nova Zelândia. Então, aqui no Brasil, virou, assim, uma grande mistura e que ninguém sabe dizer muito bem de que parentalidade é essa, apesar de todo mundo falar como se a parentalidade fosse um conceito único e que todo mundo compartilha desse mesmo conceito. Tanto é que nós temos leis, temos programas, temos práticas, mas que é a parentalidade na perspectiva teórica que eu estudei, que eu trabalhei. Então, eu vou falar sobre um conceito que ele foi desenvolvido numa pesquisa na França por psicólogos, psiquiatras, pediatras e assistentes sociais, né? Todos esses pesquisadores fizeram pesquisas com famílias ao longo do tempo e eles observaram que a parentalidade ela não pode ser definida apenas como a relação entre pai, mãe e os filhos. E aqui no Brasil é muito comum trazer parentalidade como se fosse oposta de conjugalidade. Ou seja, tem o casamento, tem uma relação conjugal,
Depois que essa relação não se desfez, aí a gente vai falar de parentalidade. E não é essa a conceituação que eu trabalho. A conceituação que eu trabalho é na parte de que a parentalidade trata das relações entre adultos que se ocupam de uma mesma criança. Então, a parentalidade é um conceito dividido em 3 eixos. Foi uma pesquisa que ela foi coordenada pelo médico chamado François Uzel, na França. Então, o conceito dele é o seguinte: a parentalidade, ela é dividida, são relações entre adultos com crianças, divididas em 3 eixos. O eixo subjetivo, né, de quem tem laço afetivo pelaquela criança. O eixo genealógico, que são as questões sociojurídicas. Quem é filho de quem, os parentescos, questões de guarda, quem se ocupa da criança e as tarefas cotidianas, né? Ou seja, sempre tem muito mais do que 2 pessoas se ocupando da parentalidade daquela criança. Porque você tem a babá, você tem uma tia, você tem uma irmã, você tem uma madrasta, um padrasto, você tem outros funcionários, ou uma creche, inclusive os tablets e os celulares, os desenhos animados, que também têm sido utilizados, né, para socialização da criança entre ela e o aparelho eletrônico. Mas ele se ocupa de uma parte ali, né, vamos dizer, do cotidiano daquela criança. Então, eu entendo a parentalidade a partir dessa conceituação. E, posteriormente a essa conceituação, o meu orientador de doutorado, o Fernanda, professor deixa eu Zahar, te pedir um pouquinho. Como é muita informação, repete de novo, um pouquinho devagar, para a gente poder entender, porque eu vi que tem várias camadas e tem várias formas. Então, vá um pouquinho devagar para poder entender a parentalidade e não ficar só naquela coisa que você disse de pai e mãe separados, né? Então, explica um pouquinho novamente, um pouquinho devagar, para eu poder entender. assim, a parentalidade aqui no Brasil, ela é usada da seguinte forma: ou como oposto da conjugalidade, ou para se referir a famílias homoafetivas, ou a famílias monoparentais, ou a famílias adotivas em geral. Então, a parentalidade aqui no Brasil, ela aparece para isso. Muito mais para pais separados de classe média, média alta. Porque a gente não fala muito de parentalidade numa classe pobre, em extrema vulnerabilidade social. Esse conceito quase não aparece aí. Então, mas é o que aparece aqui no Brasil. No Brasil, o que aparece é o que é parentalidade? É a relação entre pais e filhos. Na França, a conceituação de parentalidade, ela não se resume a isso. Por quê? Porque as pesquisas, elas foram feitas utilizando conceituações de diversas ciências, como a psicanálise, como a sociologia, como a psicologia social, como a antropologia. Então, o que é que acontece? Esses conceitos sobre parentalidade, eles já existiam nessas ciências. A psicanálise já falava, por exemplo, de um ato de tornar-se pai, tornar-se mãe. Parentalização, a gente pode traduzir para o português. A sociologia já falava também sobre parentalidade quando fazia referência a uma genealogia, a uma filiação. Então, esses conceitos, eles já existiam. Mas foi a data marcada justamente quando os divórcios puderam acontecer muito mais no mundo e as mulheres puderam ocupar outros espaços, e ficou muito marcado este momento como se fosse o surgimento desse termo parentalidade. Mas não é, porque esse termo ele remonta a Malinowski, muito tempo atrás, né, na antropologia clássica. Mas ele tomou na cena quando
começaram a acontecer mais divórcios, havia a possibilidade também de recasamentos, a possibilidade da reprodução assistida, de diversas formas, né? Com de gametas, você adquirir gametas e fazer inseminação, fazer barriga de aluguel. Essas mudanças no mundo deram a impressão de que a parentalidade surgiu nesse momento, mas não foi, segundo esses teóricos que eu trabalho lá na França. Então, essas pesquisas, elas são super antigas, assim, comparadas, não vamos dizer que são pesquisas dos anos 2000, elas são pesquisas anteriores. Mas é como se na década de 90, na França, esse fosse o boom, e aqui no Brasil, ele vem já. Olha, eu posso dizer que a parentalidade ela começou a aparecer em cena aqui, porque todo mundo já falava de alienação parental, mas ninguém falava de parentalidade. A parentalidade, eu defendi meu doutorado em 2017, ninguém falava de parentalidade. As pessoas começaram a se interessar por isso depois da pandemia. Depois da pandemia, né, começamos a ter aí um boom maior de interesse sobre a parentalidade. Não é à toa, Interessante. porque E na tem alguma pandemia, causa para isso? eu acredito que a relação, assim, eu estou dizendo eu acredito, porque isso eu não posso afirmar baseado em dados concretos, como as outras coisas que eu estou falando aqui, que o que acontece? As pessoas ficaram muito mais em casa. E elas deixaram de se valer de outras pessoas que também ocupavam eixos da parentalidade daquela criança. E aí elas não sabiam o que fazer. Então foi um momento propício para surgir os educadores parentais, do que hoje vem aí tem uma gama de pessoas que se intitulam educadores parentais ou coaches parentais e vem dando informações, conceituações de como você pode criar seu filho, dando exemplos, fazendo instruções sobre isso. Só que é isso, veja. Qual é o conceito de parentalidade que é utilizado para a educação parental? Por quê? O termo, esse termo, veja, o educador parental, ele vem do termo orientação parental. Orientação parental é algo planejado na terapia com crianças e adolescentes, na terapia cognitivo-comportamental. É um nome que é dado, orientação parental, é um nome que é dado às ações de dar motivo e orientação aos pais, aos profissionais que atuam se baseando na metodologia da terapia cognitivo-comportamental. Esse nome passou a ser utilizado genericamente. Então, não necessariamente, o que isso é um dado de pesquisa, eu posso afirmar, vai sair um capítulo de livro agora sobre isso. Fiz uma pesquisa no Instagram, puxando todo mundo que se intitulava educador parental. E um dado muito interessante é que a maioria dessas pessoas, elas não têm graduação nem em psicologia, nem em pediatria, nem em psiquiatria, nem em nutrição, em nenhuma área da saúde, né? Para estar entendendo sobre desenvolvimento infantil, não. E são pessoas que, inclusive, desenvolveram metodologias próprias. Então, são pessoas que criaram sua metodologia própria, baseada na sua própria vivência, e multiplicam esse conhecimento para outras pessoas. Então, Fernanda, o que seria um educador parental? é porque é tão variado, mas assim, genericamente, o educador parental é um profissional que ele vai passar orientações para o pai e para a mãe sobre como criar seus filhos, como se comunicar, o que falar, como agir, enfim, né? É um manual de como educar, para que a criança não venha a ser violenta, para que a criança se desenvolva melhor, para que a criança atinja todas as suas potencialidades, tem esse objetivo. Isso daí se diferencia do trabalho de um psicólogo infantil? Se diferencia do trabalho psicólogo infantil, eu acredito principalmente pela técnica. Porque a psicologia, né,
infelizmente, até hoje, as pessoas não acreditam que psicologia é uma ciência, mas psicologia é uma ciência. E nós utilizamos métodos e técnicas que foram testados e replicados uma série de vezes. E nós fazemos isso nos nossos consultórios, né? Então, assim, eu já escutei muito aqui, vocês estão vendo meu consultório, mas você só brinca. Mas o atendimento com crianças e adolescentes é brincando, mas isso tem uma técnica. E eu acho que o trabalho se diferencia daí. E também se diferencia porque todos que se formaram em psicologia obrigatoriamente fizeram as disciplinas de psicologia do desenvolvimento. Um, dois e às vezes três. Então, tem uma noção sobre desenvolvimento infantil, biológico e psíquico, corporal e psíquico. E os educadores parentais não necessariamente têm essa formação. E se tem, foi feito por meio de cursos de curta duração. Então, assim, o conceito de parentalidade que eu uso não é entender que a parentalidade, no mundo que a gente vive hoje, ele não se resume a dois atores. Por quê? Porque às vezes a criança ela mora com a avó, mas quem tem a guarda dessa criança é o pai e a mãe. Mas a criança mora com a avó. Então, não adiantava mais ficar olhando para dois atores para entender como é que se ocupa de uma criança. Então, eu penso que a coisa complicou mais quando há um segundo casamento. Porque aí a família fica muito estendida, né? E também tem a possibilidade de uma modificação de gênero, né? E isso também é possível. Então, hoje em dia, você pode ter um filho, você pode adotar o filho do seu companheiro, se adoção por cônjuge, vocês dois podem adotar outra criança, ou ter uma criança por meio de barriga de aluguel, ou por meio de inseminação homóloga, heteróloga, enfim, são muitas mudanças. Então, o conceito de parentalidade que não abarca isso, eu, como psicóloga social, compreendo que não dá para entender todo o contexto de uma criança. Por exemplo, eu recebo muito diagnóstico aqui, foi feita uma avaliação psicológica por neuropsicóloga, diagnóstico de TDAH. Já vem com diagnóstico. Quando eu recebo, eu vou avaliar, e assim, eu tenho uma clínica, que é uma clínica de filhos de pais separados, que é uma clínica que tem uma série de particularidades, porque se você não entende um pouco de processo judicial, você acaba caindo em ciladas de demandas jurídicas que estão disfarçadas de demanda clínica, que não é uma demanda clínica de fato. Então, quando chega aqui no meu consultório, e eu faço as entrevistas iniciais e começo a atender a criança, eu percebo que aqueles sintomas que a criança apresenta, eles são 100% compatíveis com aquele ambiente familiar que ela está inserida, com toda a literatura sobre filhos de pais separados. Literatura muito consistente, que fez pesquisas longitudinais ao longo do tempo de crianças, muitos anos. Então, eu olho e digo assim, tudo bem, a gente precisa fazer, então, um diagnóstico diferencial. É TDAH ou é um sintoma desse pós-divórcio, que é esperado para esse contexto de litígio, de pais que só brigam, que gritam, que tem processo no judiciário, que a criança vive a partir de 2, às vezes 3, às vezes 4 visões de mundo, pontos de vista diferentes, crenças, religiões totalmente diferentes. Por que eu digo 1, 2, 3, 4? Porque às vezes a criança convive com a mãe, com a avó materna, que podem ser diferentes, com o pai e a nova esposa do pai, também podem ter crenças diferentes, e com a avó paterna. E isso tudo gera modificações. O que eu tenho observado hoje em dia é que isso é esquecido. A gente não olha mais para desenvolvimento humano, a gente não olha mais para psicopatologia clássica, a gente não olha mais para desenvolvimento infantil, e os diagnósticos vêm de rodo, e aí eu me pergunto, com qual finalidade? Né? Medicar? O que a gente vai fazer? Né? Então, isso eu acho que influencia muito quem tem um olhar sobre a parentalidade.
a partir da conceituação que eu trabalho, que é da sociologia jurídica francesa, e que tem uma conceituação de parentalidade que é para olhar e dizer assim, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, tirando aquele pai ou aquela mãe de um contexto histórico, econômico, social e cultural que se vive, né? Porque no Brasil a gente sabe que a carga ela recai muito para a mulher. Homens não sabem se ocupar de criança. Então, historicamente, culturalmente, quando esses homens se separam, eles recorrem a outras mulheres, ou a nova esposa, ou a uma babá, ou a própria mãe. Né? E aí fica. Então, são essas pessoas que também se ocupam dos momentos dessa criança. Então, a parentalidade, eu entendo que ela é vista muito como resumida. E aí, quando né, tem uma lei, que eu vou até. Essa lei foi promulgada no ano passado, que é 14.826 de 2024, que fala sobre a parentalidade positiva. E aí já vem uma outra conceituação. Por exemplo, os franceses, eles têm uma crítica enorme a esse nome parentalidade positiva, porque é como se fosse assim, então tem uma positiva e uma negativa. Então a gente vai focar em quem está errando para punir, porque nós vivemos uma sociedade do risco, né? Da vigilância, da punição. E eu trabalho a partir de outra perspectiva. Vamos ver quais são os, os instrumentos, as ferramentas que aquela família tem e vamos trabalhar com elas para que eles consigam se ocupar dos seus filhos da melhor forma possível. E para isso a gente vai ter que trabalhar, que é o que eu faço aqui no consultório com os pais, aconselhamento em parentalidade. Não é um trabalho clínico, é um trabalho. E aí eu não recebo a criança quando eu estou recebendo esses pais. Ou eu atendo a criança e faço devolutivos para os pais, que é um atendimento meu com psicologia clínica, como psicóloga clínica, e eu faço um outro trabalho enquanto psicóloga jurídica, que é aconselhamento em parentalidade, que eu tenho essa especialidade. E aí, o que é que eu trabalho com esses pais? Esses conceitos de parentalidade, olhar os eixos e tudo, mas trazendo algo da experiência prática deles. Né? Eu não venho com o saber de fora, dizendo o que eles têm que fazer e o que eles não têm que fazer. Então, isso é um pouco diferente bastante diferente, eu diria até, da educação parental. Então, eu não faço educação parental. No termo clássico de como aparece no Instagram. Interessante. Peraí, vamos lá. Então, educação seria você ensinar algo de como fazer ou de como ensinar. O aconselhamento seria você ouvir a demanda. O aconselhamento em parentalidade é uma ferramenta que eu mesma criei, né? É algo que eu desenvolvi aqui. Então, não é só ouvir a demanda, é porque, como eu tenho conhecimento de psicologia jurídica também profundo, eu sei como funcionam os processos, como eles correm, qual é o rito processual, qual é o tempo. Uma formação em psicologia social, que eu sei que as pessoas vão para o judiciário buscando as soluções da vida, de problemas da vida privada deles no judiciário, eu faço um trabalho com isso. Então, eu recebo as pessoas, eu escuto, e eu tenho algumas técnicas que eu aplico aqui em consultório para ajudar eles a entenderem esse contexto, saírem de uma certa litigância, entender sobre desenvolvimento infantil. Então, assim, mas eu acho também que as técnicas de educação parental, elas não são todas iguais, porque partem de lugares bem diferentes. Um parte de uma mãe, por exemplo, que vivenciou isso, e então ela desenvolveu um método para lidar com essas dificuldades. Outro vem de uma pessoa que fez direito, mas aí fez um curso de constelação familiar, e aí está trabalhando com isso agora. Então, assim, como hoje é permitido você ter formação de fazer terapias, sem ter uma formação de ensino superior,
essas coisas ficam misturadas e eu entendo também que confundem as pessoas que consomem, que elas não sabem diferenciar. As pessoas me perguntam, mas você não faz constelação familiar? Não, porque constelação familiar não é uma técnica psicológica. Então, enquanto psicóloga, eu não acho correto fazer constelação familiar. Isso confunde muito as pessoas. Então, às vezes, elas estão achando que aquele serviço é de um psicólogo e não é. Mas como é que ela vai saber? Né? Também fica complicado. Você está trazendo essas coisas e me faz pensar em duas questões que eu não sei se tem a ver com o tema. Mas a primeira é que eu vejo muito, e às vezes eu acabo tendo que dar orientação e supervisão, sobre pais que procuram o psicólogo, normalmente é o que paga o psicólogo da criança, pedindo relatório para encaminhar no processo de divórcio, para mostrar que o outro não cuida, que ele cuida. Então, eu acabo orientando muito isso, às vezes eu até peço que fale contigo ou que vá conversar, porque é a pessoa mais indicada para isso. Né? Porque a gente, pelo Conselho de Psicologia, a gente não pode negar nenhum documento solicitado, mas a gente também não tem que escrever o que o outro quer. Então, isso é uma coisa. A outra é se o trabalho envolve algo sobre a questão de limites. Porque eu sinto muito que os pais hoje em dia têm muita dificuldade de entender o que é limite. O que é dar limite para o filho e o que acha que está passando, assim, está frustrando, criando um trauma na criança. Então, acho que eu vejo muita dificuldade nisso. Não sei se tem a ver com a parentalidade que a gente está conversando, mas eu acho que tem muito a ver também com a questão jurídica, né? Isso daí, e eu acho que o limite também perpassa isso daí, né? Porque, às vezes, quando pais separados, ou às vezes até casados também, um diz uma coisa e outro diz outra sobre a mesma questão, e aí a criança não sabe a quem ela deve seguir. Vou começar por essa última, porque é o desdobramento do que eu estava falando anteriormente. Veja, se tem um monte de gente dizendo que esses pais o que eles têm que fazer, significa que a gente está dizendo que o que eles fazem não presta. Então, eles vão ler cartilhas, eles vão fazer cursos, eles vão fazer coisas para saber ser pai, saber ser mãe. Essa é a diferença do meu trabalho que eu estava tentando explicar. Eu parto do contrário, eu parto assim, o que é que você tem, vamos trabalhar, o que é que você tem aqui. Porque a gente, como diria meu professor Jean Meran, as pesquisas deles demonstram que a gente demite os pais e cobra deles. Você diz, você não presta, você não sabe educar, uma mãe dessa, mulher separada, mulher maravilha, esse homem não faz nada, não se ocupa da criança. A gente demite eles, depois cobra. E aí, a falta de limite, ela vem daí. Porque é o psicólogo que tem que dizer, é a professora do colégio que tem que... Toma esse menino aí que eu já não sei mais o que fazer. E por isso que o trabalho com os pais, ele é super importante. Né? E um trabalho que traga a história desses pais, para a gente poder entender. E isso que você falou de um pai diz uma coisa, outro diz outra, eu trabalho muito isso no aconselhamento de parentalidade daqui, né? Alinhando crenças, alinhando ideais, porque tem uma criança em comum. Se não tivesse, não precisaria, né? Não tem nenhum impedimento. Sobre os documentos, é o que eu falei bem no comecinho, quando eu citei sobre demandas jurídicas que invadem a clínica. Aí a gente vive a judicialização da vida, né? Se eu falo uma coisa, vou botar você vou botar um processo. Vou botar você, não fale comigo. A gente perdeu. Tem dois teóricos, Melman e Dufour, que eles trabalham muito
a perda da capacidade na sociedade neoliberal da resolução de problemas coletivamente. Então, eu não posso chegar aqui e conversar. Por exemplo, eu dou aula, né? Agora na graduação, mais não, mas eu dou muita aula. Os alunos, antigamente, lá em 2010, eles diziam, professora, a gente está com um problema assim e tal. E a gente conversava. O problema podia ser comigo, podia ser com outro professor, com um colega de sala, a gente resolvia ali. Mais recentemente, não. Assim, dei aula na graduação até o ano passado, assim. Se o professor não fizer como eu quero, vou falar na coordenação para demitir ele, vamos botar um processo, grava o professor. Tá. A gente vive nessa sociedade da judicialização da vida. Então, a judicialização da psicologia já chegou. A questão é, a gente tem que dar o documento sempre que pedir, mas a gente escolhe o momento, porque às vezes não tem material. Trabalho com criança demora. Você pode dizer isso. Né? Então, eu faço ofereço supervisão para psicólogo clínico para planejar os contratos, para planejar a forma de trabalhar, independente da perspectiva teórica. Por quê? Porque tem um cuidado que eu sei que vai vir do judiciário. Com isso, quem pagou, quem não pagou, se pode gravar a sessão, se não pode, enfim, uma série de coisas que eu sei que vão vir, que os psicólogos clínicos não estão atentos a isso, porque isso a gente não estudou na faculdade, né? Principalmente, e assim até hoje. Duas professoras super legais da UFMG, Elisandra e Laura, fizeram uma pesquisa e elas observam nas ementas dos cursos de psicologia no Brasil, eu não me lembro em quais estados agora, mas depois vocês acham esse trabalho no meu site, e elas observaram que a graduação em psicologia, a matéria de psicologia jurídica nas graduações, ela ainda não existe. Quando existe, é uma disciplina eletiva, é uma disciplina optativa, então, assim, isso não vem. Então, essa formação, poucos profissionais têm ainda na psicologia para compreender esse tipo de demanda. Então, chegam os pais, e isso é um pedido dos advogados. Então, o psicólogo é que tem que entender se aquele é um momento, porque às vezes aquele documento ele atrapalha o processo terapêutico da criança. Então, não é que você vai se negar a dar, mas tem um tempo para isso. Porque normalmente chega a toca de caixa, eu quero um documento para amanhã. Só que se você já tiver acertado isso inicialmente, como eu ensino nas minhas supervisões, isso não é possível, porque isso já foi previamente combinado. E aí, veja, é porque o judiciário precisa de prova para tudo. Então, a prova de um especialista dizendo é isso, é aquilo, ajuda o processo a caminhar. Mas a gente precisa se perguntar se ajuda aquela criança no processo psicoterápico dela. E também trazer isso aí para os adultos. Sobre isso, eu escrevi um artigo com a professora Analícia Martins, sobre isso, sobre essas demandas jurídicas disfarçadas de demandas clínicas, é um artigo escrito para psicólogas clínicas. O título do artigo é exatamente esse, psicólogas clínicas, para a gente trabalhar essas demandas. E aí eu ofereci um tempo cursos sobre isso. Clínica para filhos de pais separados. Sabe o que eu observei, Petrus? Que os psicólogos clínicos não vêm. Os psicólogos Sério? clínicos não vão para o curso. Isso para mim foi assim um dado chocante. Pois é, A porque maioria o que mais tem é solicitação de documentação para quem atende criança. deles não vem. Eles acham que a Fernanda é psicóloga jurídica, então não adianta. Então, eu sou da Gestalt terapia, eu sou da terapia cognitivo-comportamental, eu sou behaviorista, não serve, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com outras coisas que são iguais para toda a clínica de criança e adolescente. Né? Chama o pai, não chama o pai. Eu penso que o problema maior de você não saber fazer um documento desse
é que um bom advogado vai utilizar cada palavra e cada vírgula contra você, a favor daquilo que ele está querendo. Então, a minha preocupação maior, inclusive com português, é você saber redigir isso daí. E eu vejo que os psicólogos em si têm muita dificuldade de fazer isso. Não só tanto que o Conselho de Psicologia precisou fazer um manual ensinando como é que psicólogo tem que fazer documento. Que não adiantou muito, né? E assim, quem estiver assistindo aqui isso, pode me telefonar antes de fazer um documento, porque vai, saiu os dados do Conselho Federal de Psicologia, quem é mais processado, seja um processo disciplinar no Conselho, ou mesmo processo jurídico por difamação, calúnia, falsa denúncia, são psicólogos clínicos. Porque carece. Você pergunta, por que você escreveu isso? Porque o pai pediu, porque a mãe pediu. Gente, então a gente está refém das pessoas, sabe? Pois é, algumas pessoas, alguns psicólogos orientam, você não tem que escrever o que a pessoa pede, você tem que escrever o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez de um advogado lá do conselho, não o atual, outro, ele disse assim, junto com uma psicóloga, toda vez que há um problema desse, o advogado processa juridicamente, né, civilmente, eu acho que eu não sei o que chama, e dá entrada no conselho também. Né? Então, o psicólogo vai responder duas vezes. E para provar que ele fez o que era certo. Né? E às vezes, ele faz o que era certo, mas mete os pés pelas mãos e acaba sendo, digamos assim, punido por falta de conhecimento. Porque, Sim. às vezes, quem tem conhecimento não é pego. Sim. E por falta de orientação também dos advogados, que as pessoas, em vez de procurar um colega, aí já vai procurar um advogado. Então, eu já peguei casos em que a psicóloga ela foi condenada a pagar multa porque ela cobrou a sessão de devolutiva para os pais. Então, mas isso é algo que se faz. Ou essa hora de trabalho não vale nada. Eu acho que isso indica duas coisas, né? Indica o desconhecimento, assim, a desvalorização ainda do trabalho do psicólogo, porque essa ideia de que, depois da pandemia, o psicólogo ficou rico, todo mundo caiu. Não é verdade para você, Petrus, que eu não vejo isso. Também. Que é um desconhecimento, porque, assim, tanto a psicóloga desconhecia as resoluções do conselho, quanto o advogado que estava defendendo ela. Quando eu cheguei, eu falei, quê? Não, gente, né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto categoria profissional, nós somos pouco unidos. Os psicólogos, né? Nós reclamamos muito dos conselhos de classe, dos CRPs, mas nós somos pouco unidos. Nós não ligamos para o colega para conversar, nós sabemos que tem aquela pessoa que é especialista ali, a gente não se comunica, a gente não quer pagar a hora, a gente quer só... Deixa eu tirar uma duvidazinha aqui rápida, né? Sim. E aí eu me lembro muito, tem um conto, né, que diz assim, que uma pessoa, não sei o que lá, que não conseguia abrir a chave, e depois veio o chaveiro e deu duas marteladas, pom, pom, aí cobrou o preço. Aí a senhora disse, mas isso tudo por duas marteladas? Aí ele, não, as duas marteladas são de graça. Isso tudo é porque eu sabia onde dar as marteladas e como dar as marteladas. E esse saber, ele custou. E ele custa, né? Ele tem um custo. Então, eu acho que tem muito essa desvalorização do trabalho do psicólogo. Porque não sei se você lembra, Petrusca, que tinha muito coach antes da pandemia. Sim, sim, sim. Aí na pandemia não tinha mais coach. Sumiram. Ele não dá conta, né? Quando a Mas coisa agora fica tem os pesada. coaches parentais, entendeu? Ai do céu.
É, Fernanda, eu queria, para a gente ir fechando, assim, que você pudesse dar algumas orientações, porque parece que é todo mundo perdido, né? Às vezes é o psicólogo que está perdido, os pais que estão perdidos, a criança acaba sofrendo essa confusão toda. Eu queria que você pudesse dar uma geral no que a gente pode pensar, no que a gente pode é, juntar disso que a gente conversou. Só que antes disso, eu só vou pedir o seguinte, gente, curta aí, se vocês gostaram disso, dá uma curtida aí no YouTube, na parte do YouTube. E se quiserem ter outros vídeos, clica aí no sininho para receber informações, tá? Que a gente vai estar trazendo sempre pessoas assim muito bem qualificadas, como Fernanda, que é um exemplo nacional, que eu posso dizer nacional, quer dizer internacional, né? Porque na França também, né? E então vai ajudar muito na compreensão de coisas que a gente não é do dia a dia da gente. Então, por favor, Fernanda, faz um resumo, dá uma explicação, dá uma orientação para a gente. Bom, se você é psicólogo ou psicóloga e está aqui assistindo a gente, e você quer trabalhar com clínica de crianças e adolescentes, precisa procurar supervisão, além de clínica, em psicologia jurídica. E a supervisão de psicologia jurídica é a primeira, antes de você começar o consultório, para saber como manejar, como entender que demanda é jurídica e que demanda é clínica. Se quem está assistindo é mãe ou pai, né, eu acho que o vídeo esclarece que você pode fazer uma escolha e procurar saber se você quer o trabalho de um psicólogo ou não. E procurar saber se as pessoas que vocês estão indo, fazendo consultas, se elas são psicólogos ou não, qual é a formação, para que vocês compreendam aquilo que está sendo vendido, né? O Conselho Federal de Psicologia, né, Petrusca, ele está fazendo aí um trabalho para botar terapia para psicólogo fazer, né? A gente está tendo essa luta aí porque esse nome terapia ficou muito pulverizado, né? Então, tudo vira terapia, então você não precisa fazer uma Psicoterapia. Botaram psico psicoterapia. na frente, psicoterapia. Mesmo assim, né, porque às vezes você vai pedir uma orientação dessa e você está achando que vem da psicologia, e às vezes não vem, E não é, sim. né? Então, acho que esse vídeo, ele esclarece um pouco e traz um alerta para que esses pais saibam procurar que os profissionais eles querem trabalhar. Outro alerta que eu acho que vem é poder entender que tem diferentes conceitos de parentalidade e que um deles considera que os pais têm um saber que é importante ser mantido e transmitido para os filhos, sem ser padronizado. Então, isso existe no Brasil, né? Eu faço isso. E que aqui não é nenhuma crítica aos educadores parentais, né? Que é uma explanação com base na ciência, fazendo uma diferenciação entre perspectivas teóricas, entre objetivos de trabalho, entre formação técnica, teórica e metodológica. Porque não tenho nada contra educador parental, não acho que concorre com o meu trabalho, né? Então, para ficar entendido que isso não é uma crítica, é uma explicação técnica sobre o que acontece hoje em dia. Assim como passamos a vida inteira explicando que coach é diferente de psicólogo. Né? A gente passa a vida inteira tentando explicar isso, entendo que é o mesmo panorama, dá para fazer. E se você trabalha em escola, ou tem creche, também acho que é interessante, tá? Ou você é Verdade. psicopedagogo, tá compreendendo essas questões sobre parentalidade e também se aprofundar na psicologia jurídica, principalmente quem trabalha em escola, Até para porque não dar orientação errada, né? tem questões que atravessam de
medida protetiva, de abuso sexual infantil, das questões de guarda e de convivência, que confundem muito as pessoas. Então, precisa também ter esse contato aí com a escola, né? Eu acho que a formação em psicologia jurídica, ela precisa ser mais conhecida para dialogar mais com os outros colegas da profissão. São os psicólogos clínicos, os psicólogos escolares educacionais e também os acompanhantes terapêuticos, né? Porque Sim, é interessante conhecer, porque tem acompanhante terapêutico que tem sido muito utilizado para fazer, por exemplo, a reaproximação entre pais e filhos depois de longos meses ou anos impedidos juridicamente de se ver. Então, é interessante estar compreendendo aí certos conceitos, né, para não estar sendo processado, porque eu acho que Petruska trouxe é uma realidade, os processos eles chegam, éticos disciplinares, cíveis e às vezes criminais. Por quê? Porque às vezes a pessoa escreve algo no relatório que incrimina uma pessoa que ela nunca atendeu, que ela nunca recebeu, né? Fala algo sobre aquela pessoa que ela viu de outra pessoa, né? Então, complica, né? Então, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre meus trabalhos, Petrusca vai colocar aí meu site na descrição. E a ciência se faz assim, né? Concordando, discordando, refazendo, reaprendendo. Eu acho que hoje no mundo online todo mundo quer assim, quem foi o certo? Qual é a abordagem certa, né? Qual é o melhor? E não tem ou, melhor ou, pior. ou bota no Google responder. É assim, tal abordagem não cura tal doença. Que? Gente, isso não existe, isso não existe, né? Então, eu também tenho ficado muito feliz com a nova gama de psiquiatras jovens que tem abertura para debater com os psicólogos, né, que quer ouvir, que quer sentar para discutir aquele caso. Então, as coisas também estão mudando muito aí para a saúde mental e eu fico muito feliz com isso. Fernanda, você trouxe uma coisa muito ampla, eu achei maravilhoso. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para vir. De hoje que a gente está tentando encontrar um horáriozinho para se juntar para poder gravar isso. Então, eu queria agradecer muito. Gente, como ela disse, e como eu disse no início, toda a formação da Fernanda, vocês vão se assustar, vai estar no final, assim como os contatos dela, para vocês poderem entrar por onde vocês tiverem acesso, né? Ela vai dar muitos, assim, telefone, site, e aí vocês entram em contato com ela, porque o objetivo da gente também é fazer essa ponte, né, para ajudar sempre a tirar dúvida, esclarecer e ajudar quem está precisando, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Fernanda, Eu só tenho a agradecer, porque poder falar das minhas pesquisas sobre parentalidade, para mim, é um deleite, né? Poder transmitir o que eu fiquei estudando durante anos. Então, eu tenho muita gratidão e alegria. tchau, Beijinho. tchau. Tchau, tchau.